Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Este é o canal Brasileirices, um canal de cultura brasileira e português para o mundo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre geografia, mapa do Brasil e outras coisas assim, porque nós vamos falar sobre os fusos horários. Você sabe quantos fusos horários o Brasil tem? E qual é o principal deles? Ou seja, qual é a hora oficial do Brasil? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então vamos lá? Bom, se você se lembra das suas aulas de geografia lá na escola, você vai se lembrar que o mundo, ele é dividido em fusos horários, né? Existe a tal da linha do meridiano de Greenwich, que é muito famosa, que passa lá na Inglaterra e que passa por alguns países, inclusive, né? Mas os mais conhecidos são Inglaterra e Portugal. Então, vamos imaginar que a hora de Lisboa, a hora de Londres, elas são as horas, não quero dizer que são o marco zero, mas é um pouco isso, né? A gente vai ver nessa aula hoje que é tudo muito sobre política e poder, decisões políticas, porque o mundo é assim. Mas esse meridiano, ele basicamente é uma linha que se convencionou dividir o mundo em Ocidente e Oriente. E a partir dessa linha criada, né, que é uma linha que vai medir a longitude do mundo, a gente tem 24 partes, que seriam esses 24 fusos. E aí eu te pergunto, quantos fusos você acha que o Brasil tem? O Brasil é um país muito grande, né? Nós falamos que o Brasil é um país continental. E ele não é só muito grande assim, mas ele também é muito grande assim, né? Ele é todo grande. E por causa desse tamanho dele, dessa largura do Brasil, a gente passa por alguns fusos horários. Vários países também são muito largos, assim, né? E tem vários fusos que passam. O Brasil é o 5º maior país do mundo, só para você ter uma ideia. Então, imagina o mapa da Rússia, o mapa do Canadá, dos Estados Unidos, da China. São países que, teoricamente, passam por várias dessas linhas, né? Países tipo Chile, um país grande, mas ele é grande assim, né? E ele tá inteiro em um fuso só, uma linha só. Então, não vai ter essa variação das horas. Mas eu vou contar para vocês, então, que o Brasil tem 4 fusos horários. Você sabia disso? Pois é, tem 4. Um deles é o mais principal, assim, não por ser mais importante, mas é porque é onde tem mais gente, que é o horário oficial do Brasil, que eu já vou dizer para você que é o horário oficial de Brasília. Sempre que a gente fala sobre essa divisão de fusos e também para dizer onde você está, a gente vai usar aquela sigla GMT. Então, o primeiro fuso do Brasil está no GMT menos, né? Aqui tá o meridiano. O 0 para lá é mais, para cá é menos. Toda a América é menos. Então, o primeiro do Brasil é o meridiano que está no GMT menos 2. Isso mesmo. Quais estados você imagina que façam parte desse GMT menos 2? Alguma ideia? Eu falei que era uma aula de geografia hoje. Vamos olhar o mapa do Brasil. Gente, uma coisa que poucas pessoas sabem, viu? O GMT menos 2, o primeiro do Brasil, é onde estão 2 ilhas. A famosa ilha de Fernando de Noronha e também a ilha de Trindade e Martim Vaz. Então, que curioso, né? Esses são os primeiros fusos aí do Brasil no GMT-2. A ilha de Fernando de Noronha, sem dúvida, é a mais conhecida, um paraíso brasileiro, né? Muitas pessoas gostam muito desse lugar.
e ele faz parte do estado de Pernambuco. Então esse é o primeiro, GMT-2. Aí finalmente a gente avança no nosso mapa e chega ao GMT-3, que eu diria que ele é o principal, vamos dizer assim, porque ele vai ser menos 3 horas em relação ao primeiro de todos, ao Greenwich. Então, se, por exemplo, lá em Londres é meio-dia agora, que horas são no Brasil, considerando esse horário oficial? Em Brasília, que faz parte do GMT-3, será 9 da manhã, né? Então, 9 da manhã aqui, meio-dia em Londres. E, por exemplo, 1 da tarde em outros países europeus. Espanha, França, Alemanha. Já vai ser um pouquinho mais tarde. E quem que faz parte, então, do GMT-3? Olha só. No GMT-3 a gente tem a capital, o Distrito Federal, Brasília. Inclusive, é assim que a gente se refere à hora oficial do Brasil, horário de Brasília. Então, são 9 horas da manhã do horário de Brasília. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Brasileirices quando vai divulgar o horário de alguma aula especial, um curso ou alguma coisa assim. A gente sempre se baseia no horário de Brasília. Então, Brasília faz parte do GMT-3. Toda a região sul do Brasil, os 3 estados do sul, os 4 estados do sudeste, toda a região nordeste também está nesse GMT. E Goiás, Tocantins, Pará e Amapá. Esses são os estados que estão nesse fuso. Falei pra vocês que ele era o mais importante, porque é onde tem mais gente, tem mais estados. Mas o Brasil continua, porque é muito grande. E aí a gente vai pro GMT-4. E aí no GMT-4 a gente vai ter os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e agora entram as polêmicas. Também faz parte desse fuso, o terceiro fuso do Brasil, somente 2/3 do estado do Amazonas. Gente, isso mesmo. O estado do Amazonas, ele é dividido pelo fuso. Isso é bem polêmico, porque já houve essa decisão, uma mudança política uns anos atrás. Depois eles voltaram atrás. Então, agora é assim no Brasil. Pode ser que mude no futuro? Talvez. Mas já mudou e já voltou. E agora é assim. Então, esse estado, ele é dividido ali por essa linha. Porque aí a gente chega no GMT-5, que é o 4º fuso do Brasil, e é um fuso bem pequenininho, né? Então são essas 5 horas subtraídas do GMT, do oficial 0. E aí o que acontece? Lá estão o estado do Acre e a outra parte que ficou de fora do Amazonas. Esses são, então, os 4 fusos do Brasil. Me fala se você já sabia que o Brasil tem 4 fusos. E também já me conta aqui nos comentários qual é o seu GMT. Que cidade você tá, que país você está e qual é o seu. E quantas horas de diferença do Brasil, né? Argentina e Uruguai, por exemplo, eu sei que tem o mesmo horário que o Brasil. Mas, por exemplo, se você mora na Colômbia, a gente tem o mesmo horário? Vocês estão 2 horas na frente, 2 horas atrás? Onde vocês estão? Se você mora na Ásia, na Austrália, qual a diferença de horas? Vocês estão algumas horas na frente, vocês estão algumas horas atrás? Me conta. E aí a gente encerra esse vídeo falando sobre o assunto mais polêmico de todos, que é o horário de verão. Gente, o horário de verão, ele não existe mais no Brasil desde 2019. Ele foi extinto. Eu falei que é um assunto polêmico, porque eu, pessoalmente, adorava o horário de verão. Eu gosto dessa possibilidade de ser mais tarde no relógio, mas ainda assim ter um pouco de luz no dia. Eu acho que dá um ânimo diferente pra gente.
Mas eu confesso que hoje em dia eu sou muito feliz sem o horário de verão e eu não quero que ele volte. Eu falei que era polêmico, né? E é mesmo. Para o meu trabalho como professora, que precisa lidar com o fuso de estudantes do mundo inteiro, é muito complicado quando começa o horário de verão na Europa, começa o horário de verão nos Estados Unidos, no Canadá, por exemplo. Alguns países aqui também tem, por exemplo, Chile. Então, um caos. É um caos. Então, eu não gosto. Então, por convenção do meu trabalho, eu prefiro que não tenha. E quando tinha o horário de verão no Brasil, também era um pouco confuso, porque não são todos os estados que fazem parte desse horário de verão. Então, o horário de verão era uma coisa de Brasília, o horário oficial. O Centro-Oeste fazia parte do horário de verão. O Sul e o Sudeste. O Nordeste e o Norte, eles não entravam no horário de verão. Então, eu tenho lembranças da minha infância, por exemplo, de assistir novela, assistir a TV Globo, né, tão famosa. E eu lembro que na época do verão, quando eles iam anunciar um programa ou uma novela, eles sempre repetiam com muita ênfase. Às 8 horas do horário de Brasília, do horário oficial de verão de Brasília. Era uma coisa muito repetida, porque existia essa diferença. Eu quero saber se você que está assistindo é da região Nordeste do Brasil e me conta o que você acha de quando tinha o horário de verão por aqui. Era confuso para vocês? Mudava muita coisa na programação oficial da televisão, das rádios, por exemplo? Me fala. Esse foi o vídeo então, pessoal. Falei pra vocês que o Brasil tem 4 fusos horários e que já não tem mais o horário de verão. Me parece uma tendência, porque outros países no mundo também deixaram de ter o horário de verão. Existe, né, essa discussão nos Estados Unidos e na Europa sobre a extinção desse horário de verão ou permanência dele durante todo o ano. Mas eu quero saber a sua opinião. Conta aqui embaixo pra mim nos comentários. Muito obrigada por assistir esse vídeo e aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links dos meus materiais de português para estrangeiros, os meus cursos, os meus e-books, jogos, tem um monte de coisa aqui embaixo. Siga o Brasileirices lá no Instagram, @canal Brasileirices. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!